Fala, nação gremista, eu aqui, Gabriel Monteiro, no canal Camisa Imortal. Vamos falar um pouquinho, não especificamente da derrota que o Grêmio sofreu contra o Sport lá na Arena, mas vamos falar um pouquinho do Mano. E a pressão aumenta a ponto de que está quase estourando. Tá? Tudo isso depois da vinheta, mas antes eu peço que você curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva neste canal. Roda! Bom, depois daquela derrota vexatória em que o Grêmio conseguiu a façanha de perder para o Lanterna da competição, né, perder para o Sport por 1-0, o Sport não tinha ganhado de ninguém, e fazendo sua 19ª rodada, ou seja, o fechamento do turno, o Grêmio, né, com sua mania que é impossível de entender, de ressuscitar morto, vai lá e cede a vitória ao Sport, e quase que levou uma sacola do Sport. Essa que é a verdade. Bom, o Mano Menezes, depois dessa derrota, ele vai já pro vestiário, já cabisbaixo, vai pra entrevista, já quase pedindo demissão, mas a direção, aliás, o presidente não, porque o presidente estava indo pro Rio de Janeiro para resolver coisas sobre fair play financeiro, mas deixou o Rossato, que foi também para entrevista, e o Rossato garantiu o Mano Menezes no cargo por mais um tempo. Mas o Mano, pelo que se sentia, ele queria mesmo era pedir demissão e ir embora. Tá muito claro que o Mano Menezes ele já não tem mais o grupo na mão, já faz algum tempo. Também tá muito claro, eu botei até na thumbnail desse vídeo, que o Mano tá com muita pressão, né? Já estava sob pressão, agora aumentou estrondosamente. A direção ela é omissa, então o Mano sob pressão, a direção é omissa, o elenco é sem compromisso e agora não existe mais margem para ele. Olha, mas a gente não está ainda na zona de rebaixamento, só que a gente está a 4 pontos, com um jogo a menos de quem está para sair. Então, assim, uma derrota e equilibrando a quantidade de partidas, a gente acaba ficando na zona de rebaixamento, sim. Lembrando, a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro, lá no campo deles. Então, não vai ser vida fácil, mas nem no melhor sonho não vai ser uma vida fácil. O Grêmio já está sob pressão, o Mano já está sob pressão, os jogadores estão descompromissados com, acho que provavelmente com o próprio técnico. Eu vou levantar aqui uma situação. Não sei se é fato, mas me parece, eu tenho a impressão de que esse elenco, eles não gostam de receber ordens. Parte deles já foi assim com o Renato. Sim, o Renato tem as suas culpas, tem aquele jeito dele de não assumir responsabilidade, jogar sempre para os outros, e talvez por algumas falas dele, ele acabou saindo do Grêmio. Mas aquele elenco lá já apresentava não gostar muito da questão de hierarquia, respeitar quem comanda. Veio o Quinteiros, o cara que foi na temporada anterior campeão com o Vélez, campeão argentino, multicampeão em vários países onde passou, também não conseguiu. Aí agora o Mano já está perdendo a mão, está a um jogo, ou de ganhar mais algum jogo, ou a um jogo de sair do Grêmio. Será que é só os técnicos? Três. Um com o elenco metade do que era, né? O elenco do ano passado. 2 deles com esse novo elenco. Inclusive, um deles foi o cara que trouxe boa parte desses jogadores para jogar no Grêmio. Então, no mínimo, deveria haver gratidão pelo técnico, né? No caso do Quinteiros, ter aprovado, né? Ou ter indicado, ter aprovado boa parte desses jogadores. Vamos excluir os da base, vamos excluir os que recém chegaram, que nem o Carlos Vinícius e o Balbuena. Mas e os outros? Os outros já estavam aí, já estavam treinando, já jogaram, já foram eliminados da Copa do Brasil, já foram eliminados da Sul-Americana, né? Já fizeram jogos pífios, vários jogos pífios, né?
no Campeonato Brasileiro. Então, é muito fácil jogar responsabilidade em cima do Mano, mas é aquela velha fórmula conhecida, né? É mais fácil demitir um do que demitir 20. Né? Não vai ter dinheiro para os 20, mas para um a gente consegue arranjar. Só que a gente vai estar numa encruzilhada. Eu não acredito que o Mano vai conseguir tirar mais alguma coisa desse time. Se até o momento esse time não conseguiu apresentar nada, não vai ser agora, porque o Mano claramente está prestes a ser demitido ou a pedir demissão, coisa que ele quase fez na entrevista coletiva dele. Então, fica muito claro para mim que vai ser bem complicado, porque eu acredito que esse elenco que está ali, claro, não todos, tem as suas exceções, né? Não preciso nem falar Kahneman, mais uns 3 ou 4 ali que não, eles estão comprometidos. Né? O Kahneman nem jogou, mas eu estou só para ilustrar um pouquinho alguns jogadores que a gente sabe que tem compromisso com o futebol e com a camisa do Grêmio. Mas a grande maioria não tem. O Cristaldo claramente não quer mais jogar no Grêmio. Já faz muito tempo que ele não quer. O Vila Sante eu acho que vai na mesma pegada. Tá sempre lesionado, sempre tem uma lesãozinha aqui, outra lesãozinha ali. E quando entra, faz uma partida bem medíocre ou abaixo disso. Eu acho que ele tá balançado, ele ficou balançado desde a proposta lá do Palmeiras. Então, assim, os jogadores que eram para ser importantes. Pô, o nosso principal volante. O nosso camisa 10, que sinceramente não tem condição nenhuma de existir a 10. Nem antes ele tinha. Não é agora, eu já venho falando isso há muito tempo. O Cristaldo é um jogador insuficiente para ser o camisa 10 do Grêmio. Ele pode ser uma boa segunda opção como armador, no banco. Agora, para ser o camisa 10, ele é muito fraco. E isso eu já dizia antes dessa fase horrível em que ele entra, né, o pessoal já está falando, ele entra com sono, ele entra dormindo. Então, a pressão aumentou, está quase explodindo, a direção é omissa, ela não está mais nem aí mesmo, que sabe que não tem muito mais o que fazer, né? Não sabe nem o que fazer, não tem força, né? E não é uma força que a força de vontade, ele não tem força política, não tem força de, sabe, aquela coisa de a voz quando eles falarem, todo mundo levantar as orelhas, ficar quieto e ouvir. Não, eles não conseguem mais fazer isso. Eles não têm essa força de conseguir motivar os jogadores, de conseguir fazer entender que os jogadores devem jogar bola e que devem respeitar a hierarquia. Técnico, dirigentes, presidente, e assim, né? Todo o quadro de hierárquico do clube. Mas os jogadores não estão com compromisso, eles não querem isso, né? Eles querem saber do dinheiro na conta. Né? Muitos deles, né, eu até fiquei assim, quando começou a se contratar jogadores, muitos jogadores estrangeiros e de países que a gente nem cogitava que viesse jogar no Grêmio, eu fiquei, pô, tá fazendo uma salada de fruta aí, será que vai dar bom isso? Espero que sim, aquele velho otimismo, né? Só que no final das contas não deu em nada. O Bright White faz um tempo que não tá jogando nada. A bola não chega, mas tem vezes que a bola chega e ele não resolve. O Amuzu, nem aqui nem na China, nem em Marte, nem em Júpiter, ele vale R$1 milhão por mês de salário. Ele não vale, que esse jogador, se pagar 100 mil para ele, ainda tá saindo caro. O Christian Oliveira chegou muito bem, hoje em dia não consegue nem... não vai mais no X1, não vai mais para dentro da marcação, para tentar pisar na área, chutar a gol ou tocar para alguém que chegue na área, que está na área. Não faz mais nada, só corre lateralmente, vai e volta e é isso. O Aravena, né, que ficou lesionado um tempo tal, e tinha até alguma coisa de ir para cima, e a crítica maior era que ele não tinha o acabamento, ele não sabia o que fazer quando ele chegava dentro da área e tinha que concluir a gol, que ele sempre tomava decisão ruim. Nem isso ele faz mais, ele não entra mais dentro da área, ele nem sequer vai para cima do adversário, vai para cima da marcação. Ele vai, pega a bola, dá 2, 3 passos para trás e toca para trás.
Então, assim, são jogadores que vieram, já, alguns já estavam, outros vieram que começaram muito bem, ou estavam apresentando alguma qualidade, mas hoje em dia não apresentam nada. Então, aquela régua que a gente conseguia medir, pô, vai poder sair alguma coisa boa desse Grêmio. Hoje em dia é uma régua para baixo, em que só acumula decepção atrás de decepção. Perder pro lanterno do campeonato, um time que não ganhou de ninguém e foi justamente ganhar do Grêmio, e talvez faça mais 10 jogos e não ganhe de ninguém, e vai lembrar que na sua última rodada de primeira fase, primeira fase do campeonato, ganhou do Grêmio. Então, meus amigos, a situação é complicada, tá? A gente tem que, claro, torcer, é nossa obrigação, somos torcedores, temos que torcer, mas tem muita coisa errada e é difícil consertar isso aí, porque é o elenco que está contaminado. Eu vejo dessa forma. 3 técnicos e nenhum resolve. Será mesmo que é o técnico? Mas nessa daí, né, uma derrota agora para o Atlético Mineiro e talvez até um empate, onde que a gente seja amassado de alguma forma empate, talvez traga, né, exploda essa panela de pressão e o Mano Menezes caia. Uma vitória talvez garanta ele por mais 1 ou 2 jogos, mas com certeza uma derrota é adeus, e talvez até mesmo um empate tenha que ser trocado o técnico do Grêmio. E agora a gente vai no mercado contratar quem? Tem que pagar o Mano, tem que pagar o Quinteiros, e agora vamos contratar um terceiro técnico para essa temporada? Fica bem complicado. Mas vamos torcer que a gente consiga pelo menos um empate fora de casa, talvez por um milagre uma vitória, né? E só que assim a sequência também de jogos não ajuda nem um pouco o Grêmio. Contra times menores são jogos fora. Times maiores até tem jogo em casa e tem jogo fora também. Então e tem clássico do Grenal já quase ali na esquina, né? Do Atlético Mineiro até o Grenal são 5 jogos apenas. Vai ter uma pequena parada para a data FIFA, mas não acredito que vá mudar tanto assim a cara do Grêmio. Talvez se mudar o técnico, enfim. O panorama não é nada bom, nada agradável que a gente consegue enxergar daqui. Tá? Então, até o próximo vídeo. Valeu!